ele, sem sua história. O rei do cangaço foi morto no estado de Sergipe em 28 de julho de 1938 e deixou uma história que ninguém cansa de contá-la. Conheça mais um pouco da história de Lampião. Aí vem José Rufino perseguindo o cangaceiro. É um homem destemido no Nordeste brasileiro. Há 69 anos chegava ao fim a trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, imortalizado como o rei do cangaço. Foi na madrugada de 28 de julho de 1938, no lugar denominado de Grota de Angicos, no município de Poço Redondo, à margem do rio São Francisco, no estado do Sergipe. O cangaceiro e seu bando há anos percorria o sertão nordestino, saqueando, matando e fazendo atrocidades por onde passava. Depois de sobreviver a vários confrontos e ciladas, o grupo estava acampado num local de difícil acesso, um verdadeiro labirinto de pedras. Ele deixou marcas por onde passou e foi o cangaceiro de maior longevidade, 20 anos de vida. E esses 20 anos de vida do Lampião, vida do cangaço, ele deve em parte ao Cariri, porque era no Cariri onde ele se abastecia de munição. Eu sei que ali o elemento que dominou, que predominou tudo, foi o elemento surpresa. Ele estava no fim de noite, dormindo, ao romper da aurora, quando iam se acordar, estavam se espreguiçando para se acordar, a polícia do tenente João Bezerra, de Alagoas, chegou, inclusive usando metralhadora que eles não possuíam. E eles foram surpreendidos, não tiveram nem condição de reagir. Ali mesmo foram liquidados. Em relação ao episódio, existem algumas hipóteses para o acontecido. Lampião era um homem informado e por onde passava não deixava rastros. O lugar da emboscada era de difícil acesso e era pouco provável que alguém soubesse do paradeiro do bando, a não ser que alguém o delatasse. E segundo relatos históricos, foi isso que aconteceu. Lampião foi traído por um coiteiro, Pedro de Cândida, membro do seu próprio grupo. Morreram na emboscada 11 cangaceiros, entre eles Maria Bonita e Lampião. Há quem diga que o coiteiro Cândido, aquele primeiro apontado, mostrou quem poderia ir para o local. Um cidadão chamado Joca Bernardo, que levou a polícia através do Rio São Francisco, de barco, até o local onde aconteceu a tragédia. Tragédia que maculou de sangue a história do Nordeste. Sangue imaginário, de qualquer maneira, sangue nordestino. Da união de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e Maria Bonita, nasceram 2 filhos, Expedita Ferreira da Silva e João Ferreira da Silva. O João Ferreira da Silva que morreu há cerca de 6 anos. Da união foram 5 filhos. Um deles é o Francisco Ferreira Salles, que a própria aparência não deixa dúvida. Qual é a sensação de correr no sangue, correr na veia o sangue do rei do cangaço? Uma coisa boa, de você saber que é neto de Lampião e Maria Bonita. Meu pai deixou sempre dizendo que você tem que continuar sempre falando sobre a história de Lampião e Maria Bonita. Quais as histórias que seu pai contava a respeito do pai, relembrando a trajetória dele? Ele contava que um senhor que ele tirava do rico para dar ao pobre. Ele não era esse bandido que eles sempre falam por aí. Para você, ele é um herói. Herói ou bandido? Herói. É o herói. Após todos esses anos, o assunto desperta a curiosidade de muita gente. E mesmo com o fim do cangaço, ainda existem muitos fatos da história para serem lembrados e revividos. Depois do padre Cícero, é a pessoa mais biografada do Nordeste, inclusive por escritores estrangeiros. Então, a prova de que ele deixou marcas por onde passou. E foi o cangaceiro de maior longevidade, 20 anos de vida. Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro. Bonito, né? História. Tá hoje para ser contada. Agora, na época, era o temor, né? Terror. Conta uma história, diz que o branquinho que estava aqui, amarelinho, Juazeiro,
Aí deram notícia de Lampião na cidade. Diz que foi um Deus nos acuda. Aí Lampião vinha passando pela cidade, encontrou um branquinho lá. Quando ele olhou para o branquinho olhou para Lampião, ficou logo mais branco ainda, perdeu todo o restinho do sangue. Então perguntou o Lampião: e aí, meu amigo, você fuma? O Lampião estava querendo acender o cigarro. Aí o branquinho olhou para ele e disse: um amarelinho, né? Disse: não, senhor, mas se eu quiser eu começo agora. Era que o cara tinha fama de valente. Não era seu Francisco, porque o senhor não alcançou esse tempo, não. Olha, 30 bairros aqui em Juazeiro do Norte nos dando uma grande audiência. Cada bairro uma grande audiência, né? No bairro Aeroporto, por exemplo, fizeram a pergunta: qual dos programas da TV Verde Vale você mais assiste? A maioria absoluta, Cidade Urgente. Muito obrigado ao pessoal do bairro Aeroporto. Na Betolândia, em 15 pessoas perguntadas nesse bairro, no aeroporto foram 20 entrevistados. Na Betolândia, em 15 entrevistados, a maioria absoluta também, Cidade Urgente, da TV Verde Vale. Lá no centro, 40 entrevistados. Qual o programa que você, da TV, qual dos programas da TV Verde Vale você mais assiste? Aí tinham lá as opções. Cidade Urgente, né, também disparado. No bairro Fátima, do mesmo jeito. Enfim, em todos os bairros de Juazeiro do Norte, 30 bairros pesquisados, uma média de geralmente 20, 30 até 50 pessoas entrevistadas, a grande maioria dizendo que assiste o Cidade Urgente. Muito obrigado mesmo a todos pela audiência. A Praça é Tudo é o nome de um projeto que vem sendo desenvolvido na cidade de Barbalha, levando alegria e oportunidades para pessoas daquela cidade. Saiba mais com a repórter Carolina Barros. A ocasião se trata de uma medida inovadora que visa valorizar o importante espaço público no município. A Praça Engenheiro Dória, mais conhecida como Praça da Estação, está inserida no projeto A Praça é Tudo, trazendo uma extensa programação voltada para os moradores da cidade. Olha, quando a gente usou o nome A Praça é Tudo, é porque sabe que na praça se encontra de tudo. É o idoso para conversar, para relembrar os tempos antigos, é o jovem para namorar, para se divertir. Então a gente realmente quis criar a Praça é Tudo, onde nós botamos a coleta de sangue, a aferição de pressão arterial, os jogos recreativos, jogos de salão e o festival de dança. Nós botamos com casais, com a dança de salão, os grupos de danças livres, todo tipo de dança e um desfile de moda infantil e adulto. Então com isso a gente quis realmente socializar, integrar a juventude do nosso município durante o dia, e à noite a gente tem alguns shows, né, como tradição, cosperejo, para a gente trazer realmente o pessoal mais idoso. Um dia inteiro de lazer, cultura, entretenimento e prestação de serviço para a população da cidade. A ideia da iniciativa é resgatar a importância da praça como centro de socialização entre os cidadãos de Barbalha. Para Gustavo, idealizador do projeto, o lugar vinha sendo esquecido e menosprezado pela comunidade local, que passou a identificar a praça como espaço de criminalidade e vandalismo. A criação do programa tem a intenção de modificar essa realidade e mostrar outro aspecto que o espaço pode adquirir. Olha, a ideia, realmente, quando nós nos reunimos, eu com a produção, com o pessoal da Secretaria de Cultura, era integrar a comunidade, a juventude, socializar. E a ideia da Praça é Tudo é porque realmente na praça acontece tudo, o encontro do idoso, para conversar, relembrar os velhos tempos, o jovem para namorar. E a gente teve a ideia de jogar na praça A Praça é Tudo. Os participantes que estiveram presentes também demonstraram apoio ao acontecimento. Entusiasmados, eles comentam como o projeto está favorecendo o povo barbalhense. Eu estou achando super legal participar disso. Atenção, Adriana, por favor, Adriana. É muito legal estar aqui participando com várias pessoas e tudo. É ótimo, né? Maravilhoso. Eu não moro aqui não, eu moro aqui no bairro Malvinas, mas está sendo ótimo a apresentação. É um evento super cultural, onde o próprio nome do projeto, A Praça é Tudo, já envolve todos os níveis de cultura, como dança, teatro, desfile. Ele pega toda essa gama de cultura que existe na cidade.